Olá, gente, boa noite. Vamos aqui para a nossa segunda aula de biologia, né? Dando continuidade ao que a gente começou a ver com a primeira lei de Mendel, que analisou, né, a questão da variabilidade genética da ervilha, só que ele analisou apenas um dos alelos, ele viu lá a questão só da cor. E aí vocês puderam ver a questão das suas gerações seguintes, a questão da dominância e dos genes recessivos, como eles se combinaram, né? A segunda lei de Mendel, ela vem para continuar os estudos de Mendel. E nós vamos ver a partir de agora. Mendel continuou seus trabalhos desde dessa vez analisando dois caráteres ao mesmo tempo, ou seja, dois pares de alelos, certo? Então, quando na primeira lei nós estudamos só a questão da cor, agora ele aumentou mais um par de alelos, dando assim mais uma característica para essas gerações de ervilhas. Dessa vez, ele analisou a semente amarela e lisa e a semente verde e rugosa, ou seja, além da cor, ele também analisou o aspecto da ervilha. Os dois pares de alelos, né? E aí nós vamos ver como essas características elas foram se desenvolvendo ao longo das suas experiências, né? A variabilidade genética, como a gente já viu, ela é herdada de acordo com o seu material genético. Aqui nós tínhamos na semente lisa VVRR, né? Os dois dominantes. E aqui nós tínhamos VVRR recessivo. E aí a gente viu que a geração F1, né, dessa primeira experiência, ela contou com esses dois gametas e com esses. E qual foi a sua variação? Amarela. Quem foi que teve dominância? Amarela e lisa. E foi isso que ele foi analisando em seus estudos. De acordo com a proporção, depois de fazer os experimentos várias vezes, ele conseguiu analisar que a nossa ervilhazinha amarela e lisa, ela teve uma proporção bem maior, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Com uma proporção de 9. Enquanto nós tivemos as amarelinhas rugosas, também descendentes dessa variabilidade, 3. E as verdinhas rugosas, também 3, né? E a verdinha lisa também 3, né? E a verdinha rugosa, apenas uma. Então, aí foi a proporção de acordo com as várias tipos de experiência que ele fez. Segundo a segunda lei de Mendel, os fatores para dois ou mais caráteres, eles são transmitidos para os gametas de modo totalmente independente. Os pares de alelos localizados em cromossomos não homólogos separam-se independentemente na formação dos gametas. Ou seja, esses alelos, eles foram estudados e Mendel chegou à conclusão que eles são totalmente independentes e que eles se separam formando uma nova variação de caráter, né? A probabilidade. A segregação é um evento independente e simultâneo. Ser amarelo ou verde não depende de ser liso. Tanto faz, eu posso ter um liso verde, eu posso ter um liso amarelo. E também não depende de ser rugoso. Eu posso ser rugoso e ser verde, e eu posso ser rugoso e ser liso. Um alelo, essa segregação, ela é independente. E a probabilidade é de 3 para 4. Ser liso, 3 para 4. Ser amarelo,
Assim, a probabilidade da semente ser lisa e amarela é de 9 para 16. Aqui nós temos uma tabelazinha de acordo com o experimento. E nós tivemos lisa e verde, 3 para 4 e 1 para 4. Rugosa e amarela, foi o inverso, né? E a rugosa e verde, 1 para 4, 1 para 4. Então, a proporção seria de 9, 3, 3, 1, 16 no total. Meiose e segunda lei de Mendel. Aí vocês podem acompanhar no livro de vocês. Tem bem explicadozinho a questão dos cromossomos não homólogos. A célula inicial, vocês conseguem ver bem aqui. Os cromossomos, eles duplicam-se na interfase. Na profase 1, os cromossomos duplicados indicam a condensação e o emparelhamento. Na metáfase 1, alinham-se na placa equatorial da célula e, dependendo de como se dispõe, há duas probabilidades de distribuição dos homólogos no final da meiose. Aí aqui vocês estão vendo a questão depois que eles se emparelham, né? E a probabilidade 1 aqui e a probabilidade 2 aqui. A separação dos cromossomos dos cromatídeos. E aqui, da mesma forma, e nós teríamos aqui toda essa variabilidade genética, certo? Quais os gametas possíveis originados de um indivíduo com alelos V, Vzão, Vzinho, né, como a gente costuma chamar, Rzinho, que são as dominâncias e a recessividade. V, ele pode ter V mais R, ele pode ter V mais Rzinho. O Vzinho da mesma forma, Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho. Quando eu aumento o número de alelos, essa probabilidade também aumenta. As chances de variabilidade, elas também aumentam, de acordo com o número de alelos. Lembrando que são simultâneos e independentes. A regra do número de gametas dependerá da quantidade de alelos em heterozigose. Este número é dado em 2 em. Vocês vão analisar aqui, por exemplo, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, nós temos 2 pares de alelos, que no final nós temos uma interface de uma heterozigose de 4, certo? O capítulo da segunda lei de Mendel é basicamente isso, é a continuação da primeira lei de Mendel, só que um pouquinho mais dificultando, porque em vez de analisar apenas um caráter, apenas um par de alelos, ele analisou 2, e ele viu a variabilidade maior de características, né? Não foi só a questão da cor, foi também a questão da cor e aspecto. Esse conteúdo está no capítulo 2 do livro de vocês. Vocês podem estar acompanhando. E a atividade de vocês dessa semana, ela é a atividade da página 40, as questões 1 e 8, certo? Então, vocês vão ler, vão analisar o capítulo, vão ver os slides, o vídeo, responder e mandar para mim até a próxima terça-feira, ok? Boa noite, qualquer dúvida é só chamar no privado.